Pense exato. Exercícios de porcentagem. Exercícios. Nessa videoaula, vamos resolver 4 questões de porcentagem. Mas antes, temos que entender alguns conceitos. O primeiro conceito que nós temos que entender é o conceito de desconto. Geralmente, ao utilizarmos o termo desconto, ele se refere a uma subtração. Vamos a um exemplo. Vamos descontar 30 de 45. 45 vai ser o nosso valor inicial. Como nós vamos descontar 30 de 45, então o 30 é o valor do desconto. Logo fica 45 menos 30. 45 menos 30 é o nosso resultado final, que nesse caso vai ser 15. Já o segundo conceito que nós temos que entender é o conceito de acréscimo, ou aumento, ampliação. Na matemática financeira nós temos também rendimento. São vários nomes, várias nomenclaturas para o mesmo conceito. Este conceito ele se refere à adição. Olha um exemplo. 45 é o nosso valor inicial. Nós vamos acrescentar 30. Vai ser o nosso valor do acréscimo. Logo, 45 mais 30 é o nosso resultado final, que dá 75. Muito simples, muito fácil, não é verdade? Então, vamos agora para o nosso... mas antes, uma observação, olha só. Na matemática financeira, o uso do termo juros é equivalente a um valor de acréscimo. Então, quando você estiver trabalhando na matemática financeira, você vai perceber que quando eles comentarem sobre uma questão com juros, incidindo juros, provavelmente será um valor que será acrescentado, será adicionado. Pronto, agora sim nós podemos ir para o nosso terceiro conceito. Nosso terceiro conceito remete à fração. Uma porcentagem é uma fração de denominador igual a 100. Olha só, 35%. Esse símbolo ele é o de porcentagem. 35% é igual a 35 sobre 100. 35 no numerador, o 100 no denominador. 35% é igual a 35 sobre 100. E o nosso quarto conceito é, para calcular uma porcentagem de qualquer valor, basta multiplicar o valor pelo percentual. Olha, vamos calcular aqui para você não ter dúvida. 15% de 240. Como nós já sabemos que 15% no símbolo de porcentagem nós podemos trocar por uma fração de denominador 100, então vamos trocar esse símbolo por um 15 sobre 100. Já o de, a preposição de, geralmente quando a gente está trabalhando com porcentagem, o de ele reflete a ideia de multiplicação. Então, quando você tem 15% de, você tem 15% vezes. 15% vezes 240. Pronto. Agora, sabendo que 240 é um número inteiro e todo número inteiro tem o denominador 1, 240 está no numerador, basta fazer uma multiplicação de fração. Aqui a gente vai multiplicar e chegar no resultado. No entanto, a gente tem outras formas de fazer. Uma dessas formas é através da simplificação. Nós podemos sempre simplificar frações quando estamos multiplicando entre elas. Basta você sempre se ater ao trabalhar com numeradores e denominadores na mesma proporção. Então vamos lá. Vamos simplificar. Vamos cortar um zero de baixo e um zero de cima. Cortar um zero de um dos denominadores e um zero de um dos numeradores. Assim nós mantemos essa equivalência. Assim nós trabalhamos tanto no numerador quanto no denominador. Mas você só pode fazer isso porque se trata de uma multiplicação. Então, cortando os zeros, a gente fica com 15 sobre 10 vezes 24. Só que nós podemos simplificar ainda mais. Vamos dividir agora o numerador
por 5 e o denominador por 5. Podemos fazer isso porque nós, ao fazermos isso, nós vamos chegar numa fração equivalente. Uma fração equivalente é uma fração onde os valores são diferentes, mas o resultado é o mesmo. Então nós podemos trabalhar dessa forma, simplificando sempre o numerador com o denominador, com os mesmos valores. Dividindo 15 por 5, 3. Dividindo 10 por 5, 2. Então, 15 sobre 10 é equivalente a 3 sobre 2. Ora, agora está facilitando mais ainda. Nós podemos continuar a simplificação. Basta dividir este denominador por 2 e este numerador por 2. 2 dividido por 2, 1. 24 dividido por 2, 12. Ficamos com esta fração. Pronto, agora é muito fácil, muito simples. Quanto é 3 vezes 12? 3 vezes 12 é 36. Logo, 15% de 240 é igual a 36. Muito simples de calcular, muito fácil de calcular. Então vamos começar aos nossos exercícios. Primeiro exercício, A. Bem fácil, bem simples, da mesma forma que nós visualizamos nos conceitos. Vamos calcular 25% de 300. 25% de 300, a gente coloca as informações. Agora, nós podemos simplesmente transformar a porcentagem em uma razão percentual, colocando 25 no numerador e o 100 no denominador. 25% é nada mais, nada menos do que 25 sobre 100. O de é a nossa preposição, que na porcentagem geralmente é uma multiplicação. Então fica 25 vezes 300. 25% vezes 300. Agora basta simplificar. Vamos cortar esse zero com esse zero, fazendo uma simplificação. Vamos dividir aqui por 5 e por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, temos 5 sobre 2 vezes 30. Agora, vamos continuar a simplificação. Vamos dividir por 2 e por 2. 2 dividido por 2, 1. 30 dividido por 2, 15. Então, nós temos que 5 sobre 1 vezes 15, que é nada mais nada menos do que 5 vezes 15. 5 vezes 15 é igual a 75. Então, nós podemos afirmar que 25% de 300 é igual a 75. Legal, né? Então, vamos agora contextualizar um pouquinho mais os nossos exemplos. Exercício 2. Olha, vamos ler aqui. Sara tem um salário de R$ 1.500. Nesse semestre, ela será promovida e vai ganhar um aumento de 14% em seu salário. Qual será o novo salário de Sara após o aumento? Ora, vamos pegar essas informações e colocar elas em evidência, trazer elas para o lado para a gente facilitar os nossos cálculos. Primeiro, nós vamos trabalhar com o salário atual da Sara. Como ela teve um aumento, então nós vamos trabalhar com uma adição, já que vai aumentar o salário dela, vamos adicionar. Vamos adicionar quanto? 14% do seu salário. Fazendo essa soma do salário atual mais o valor do aumento, nós vamos ter o salário após o aumento. Simples? Agora nós vamos substituir os valores. Qual o valor do salário atual de Sara? A questão diz que o salário atual de Sara é 1.500. Sara vai ter um aumento de 14% do seu salário, ou seja, 14% de 1.500. Feito isso, agora basta fazer essas contas. Só que você não pode fazer essa soma agora. Primeiro é necessário calcular a porcentagem. Então vamos calcular a porcentagem para depois a gente fazer a soma. 14% de 1.500 é nada mais nada menos do que 14% vezes 1.500. 14% a gente pode substituir por 14 sobre 100. E agora a gente pode simplificar. Corta esse zero com esse zero, esse outro zero com esse outro zero. E nós temos nada mais nada menos aqui do que 14 vezes 15. Você fazendo as contas, fazendo uma multiplicação bem rápida aí, você vai chegar no resultado aqui. Que 14 vezes 15 é 210.
Pronto, esse 210, ele é 14% do valor atual do salário da Sara. Só que a questão, ela quer saber qual vai ser o novo salário dela. Então nós temos que somar o salário atual mais o aumento. Então fica 1.500 mais 210. 1.500 mais 210, uma soma bem simples, é 1.710. 1.710 será o novo salário da Sara após o aumento. Legal, né? Muito interessante isso. Nós podemos fazer várias contas nesse mesmo sentido. E olha, porcentagem é um conteúdo do dia a dia. É um conteúdo que você tem que saber. Você tem que saber utilizar ele. Na vida, você vai sempre utilizar porcentagem. Então, preste muita atenção. Veja com muita calma os nossos exemplos, os nossos exercícios. Depois, você, caso ainda tenha dúvida, você pode verificar as videoaulas teóricas. Beleza? Então, vamos continuar. Nosso exemplo C. Esse exemplo é um exemplo do SAEB, uma avaliação a nível nacional. Vamos ler com calma. Olha só. Num jogo de futebol, compareceram 20.538 torcedores nas arquibancadas, 12.100 nas cadeiras numeradas e 32.070 nas gerais. Nesse jogo, apenas 20% dos torcedores que compareceram ao estádio torciam pelo time que venceu a partida. Aí vem a pergunta agora. Qual é o número aproximado de torcedores que viram seu time vencer? Ora. Perceba o seguinte. Ele não pergunta nada específico sobre torcedores de arquibancadas, nem torcedores de cadeiras numeradas, nem de torcedores nas gerais. Ele pergunta o número aproximado de torcedores, ou seja, são todos os torcedores. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer numa questão dessa é juntar os que compareceram nas arquibancadas, mais os que compareceram nas numeradas, mais os que compareceram nas gerais. Assim a gente vai simplesmente ter uma quantidade total de torcedores para depois a gente calcular 20% do total de torcedores. Então vamos lá, vamos fazer essa soma. Compareceram 20.538 nas arquibancadas, mais 12.100 nas numeradas, mais 32.070 nas gerais. Fazendo essa soma muito rápido, muito simples, chegamos ao resultado de 64.708. Esse valor de 64.708 é o total de torcedores que compareceram nesse jogo de futebol. Tendo essa informação do total de torcedores, nós podemos voltar e agora substituir o total de torcedores pelo valor que nós temos. Nós temos que agora o total de torcedores é 64.708. Agora nós temos que calcular 20% de 64.708. Esses 20% são os torcedores que viram o time vencer. Então vamos lá. Primeira coisa que nós devemos fazer é transformar essa porcentagem numa razão percentual. Ou seja, coloca sobre 100. Coloca o 20 sobre 100. O de a gente substitui por uma multiplicação. Pronto, agora a gente pode começar a simplificar. Corta esse zero com esse zero. Vamos fazer essa divisão em cima por 2 e a divisão em cima por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Então nós temos que fica 1 sobre 5 vezes 64.708. Agora basta fazer essas contas que você vai chegar que o resultado é 12.941,6. No entanto, a questão pede, olha só, qual é o número aproximado? Aproximado. Então nós podemos aproximar esse valor para 13 mil. Então, aproximadamente 13 mil torcedores
viram o seu time vencer nessa partida de futebol. Legal, né? Essa daqui foi um pouco mais contextualizada. Essa daqui você já pode ver que você tem que pensar um pouquinho mais. Mas o conteúdo é o mesmo. É a mesma ideia, sempre. Pessoal, então basta você começar a fazer as questões. Faz uma, faz outra, que você não vai ter mais dúvidas sobre essa matéria. É muito, muito, muito importante. Então vamos agora para o nosso exemplo D, nosso último exemplo dessa aula. Francisco queria comprar um celular que custava R$ 1.350. Depois de muito pesquisar, encontrou em uma loja que estava vendendo esse celular com um desconto de 12%. Aí vem a pergunta, ó, qual o valor do celular após o desconto? Então vamos arrumar aqui a nossa porcentagem. Primeira coisa, a gente tem que colocar aqui o valor do celular. Como o Francisco teve um desconto geralmente é uma subtração. A gente vai retirar um valor, vamos diminuir um valor. Esse valor que nós vamos diminuir é 12%. 12% de desconto em cima do valor do celular. Então fica um desconto de 12% do valor do celular. Fazendo essa subtração, nós vamos chegar no preço final após o desconto. É muito importante você aprender a começar a colocar em palavras o que você vê numa questão. Você colocando em palavras, aí depois você pode simplesmente substituir, da forma que nós vamos fazer agora. O valor do celular nós podemos substituir pelo valor dele, que é 1.350. Vamos fazer a substituição aqui embaixo também. O desconto de 12% do valor do celular. Então é 12% de... O valor do celular é 1.350, então fica 12% de 1.350. Pronto. Agora vamos calcular essa porcentagem. Basta colocar esse 12 sobre 100 numa razão, 12 sobre 100. O dia é uma multiplicação. Fica 12 sobre 100 vezes 1.350. Agora a gente simplifica, corta esses dois zeros, bem simples. Vamos dividir em cima por 2 e embaixo por 2, fazendo a simplificação dessa fração. 12 dividido por 2 dá 6, 10 dividido por 2 dá 5. Então fica 6 quintos vezes 135. Agora nós podemos continuar a simplificação. Vamos dividir aqui por 5 e esse 135 por 5 também. Nós só podemos fazer isso porque se trata de uma multiplicação. Então, 5 dividido por 5 dá 1, 135 dividido por 5 dá 27. Ora, está tudo sobre 1, então agora basta a gente multiplicar 6 vezes 27. 6 vezes 27 fica no valor de 162. Esse valor de 162 é o desconto que o Francisco conseguiu. Esse valor de 162 é 12% de desconto. No entanto, nós precisamos saber o valor do preço final após o desconto. Então nós temos que pegar o valor atual do celular e fazer a subtração. Valor do celular menos o desconto. Valor do celular 1.350 menos 162 fica no valor de R$ 1.188. Então, pessoal, olha só que legal. Se o Francisco não soubesse porcentagem, ele ia pagar 1.350. Mas como ele sabe calcular porcentagem, então ele vai economizar um dinheiro aí, ó. Ele vai pagar só 1.188 no celular. E vai poder gastar esse dinheiro com outras coisas. Por isso é importante você saber matemática. Por isso é importante você saber porcentagem. Com esse conteúdo você pode economizar, você pode ter uma vida muito mais fácil. Beleza? Então não esqueçam que porcentagem é muito útil no dia a dia. Beleza, pessoal? Olha aí. Incrível, né? Porcentagem é fantástica. Mas vamos lá. Vamos deixar aqui. Faz um comentário aí sobre o que você achou desse conteúdo, para que a gente possa avaliar o que você está aprendendo cada vez mais. Tranquilo? Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui para ajudá-lo. Pense exato.